Prezados amantes da história, sejam bem-vindos. Para Roma se tornar um dos maiores impérios da história, ela contou com generais incríveis. Eles eram a força principal por trás do sucesso militar de Roma, expandindo a república e o império através de guerras e aumentando o número de províncias. Neste vídeo, vamos conhecer os maiores generais do exército romano e suas grandes conquistas. Caio Júlio César, o conquistador e ditador. Provavelmente o mais famoso de todos os romanos como político, Júlio César foi o primeiro imperador em tudo, menos no nome, após a conquista da Gália, que estendeu o território de Roma até o Canal da Mancha e ao rio Reno. Ele se tornou o primeiro general romano a cruzar ambos os canais quando construiu uma ponte sobre o Reno e liderou a primeira invasão da Grã-Bretanha. Essas conquistas deram a César um poder militar incomparável, que ameaçava ofuscar Pompeu e o Senado. Pompeu acusou César de insubordinação e traição e ordenou que ele desmobilizasse seu exército e voltasse a Roma. César recusou e, em 49 a.C., liderou seu exército na Guerra Civil, na qual triunfou. Já como ditador em Roma, César revisou o calendário, iniciou a construção de uma basílica e lançou uma nova moeda com seu rosto. Ele foi assassinado em 44 a.C., e sua morte apressou o fim da República Romana. Cipião, o africano, o gênio estrategista. Conhecido como um dos maiores generais e estrategistas de todos os tempos, Públio Cornélio Cipião, o africano, venceu muitas batalhas importantes na Segunda Guerra Púnica, entre 218 e 201 a.C., mas sua maior vitória foi na Batalha de Zama, quando derrotou o famoso general cartaginês Aníbal. Cipião levou seu exército até o povoado de Zama, onde Aníbal estava acampado. Na batalha, que aconteceu em 19 de outubro de 202 a.C., Cipião tinha menos soldados, mas uma vantagem na cavalaria. Aníbal, por outro lado, tinha soldados experientes de toda a sua campanha na Itália e 80 elefantes de guerra. A batalha começou com Aníbal, enviando seus elefantes para atacar a linha de frente romana. Mas Cipião era um estrategista esperto. Ele treinou seus soldados para lidar com os animais. Ele organizou seus homens em colunas, deixando espaços no meio, colocou armadilhas no chão e ainda fez com que tocassem trombetas, assustando os elefantes. Alguns elefantes caíram nas armadilhas e outros foram forçados a voltar para os próprios soldados cartagineses, atrapalhando a estratégia de Aníbal. Depois de uma batalha longa e sangrenta, os romanos venceram. Com a derrota, o Senado de Cartago assinou um acordo de rendição, encerrando a guerra que durou quase 20 anos. Com essa vitória, Roma garantiu o controle do mar Mediterrâneo Ocidental e começou a dominar a Península Ibérica, fazendo alianças com o norte da África. Cneu Pompeu Magno, o grande general. Vindo de uma família rica de uma província, Magno, ou Pompeu o Grande, foi um dos principais líderes nas últimas décadas da República Romana e o general mais famoso de Roma durante seu declínio. Ele entrou na política pela primeira vez, levantando tropas para ajudar Sula a libertar Roma dos Marianos, seguidores de Mário, em 83 a.C. Por ajudar a derrotá-los, ganhou o apelido de açougueiro adolescente. Quando os piratas começaram a ameaçar o suprimento de grãos em Roma em 67 a.C., Pompeu recebeu o comando de 120.000 soldados e 500 navios. Dividindo o Mediterrâneo em 12 áreas, ele resolveu o problema em apenas 3 meses. Pompeu mais tarde formou uma aliança conhecida como o Primeiro Triunvirato Romano, junto com Júlio César e Crasso. Ele se casou com a filha de César, Júlia, para fortalecer a aliança.
No entanto, quando Júlia morreu em 54 a.C., uma grande desavença surgiu entre Pompeu e César, que logo iniciaram uma guerra civil. César saiu vencedor e Pompeu fugiu para o Egito, onde foi morto. Caio Mário, o reformador do exército. Caio Mário é responsável por várias mudanças importantes que transformaram a civilização romana de república para império. Ele permitiu que romanos que não tinham terras se juntassem ao exército, algo que era proibido antes, já que era preciso ter propriedades. Ao mesmo tempo, ele mudou a lei para que os soldados tivessem que carregar seus próprios equipamentos. Esses homens ficaram conhecidos como mulas de Mário. Ele também foi cônsul 7 vezes, algo inédito a partir de 107 a.C., embora sua posição tenha se tornado cada vez mais forte, com poderes de emergência para combater invasores, e não apenas para seguir a Constituição. Mário também se destacou como um general muito inteligente em várias campanhas, principalmente na África e contra tribos alemãs. De forma notória, ele derrotou os teutões enquanto eles avançavam para a Itália. A tribo havia planejado um ataque em 2 frentes com a tribo germânica dos Cimbros. De suas posições na Gália, ele armou uma emboscada para os inimigos à beira dos Alpes e matou cerca de 100.000 invasores. Marco Antônio, o braço direito de César. Considerado por muitos um grande general romano, Marco Antônio iniciou sua carreira como oficial no Egito entre 54 e 50 a.C. Ele se viu sob a liderança de Júlio César, tornando-se um de seus oficiais mais confiáveis. Como resultado, após o assassinato de César, Antônio se tornou um dos líderes de Roma, tendo o filho adotivo de César, Otaviano, como seu principal rival. O segundo triunvirato foi formado por Antônio, Otaviano e Lépido, com Antônio ficando com a metade oriental do Império Romano e Otaviano com a maior parte do Ocidente. Antônio se casou com a irmã de Otaviano, Otávia, mas depois tomou Cleópatra, a rainha do Egito, como sua amante e esposa. Isso significou que ele perdeu sua aliança com Roma. Quando a guerra eclodiu entre os 2 homens, Antônio foi derrotado e ele e Cleópatra fugiram, onde cometeram suicídio. Lúcio Cornélio Sulla, o ditador implacável. Mesmo tendo nascido na pobreza, Sulla alcançou uma posição de destaque no exército romano e foi essencial na vitória da guerra contra Jugurta, chefe dos Númidas. Jugurta havia desafiado Roma ao dividir a Numídia entre sua família real. Roma reagiu, derrotando o líder e enviando-o para o exílio na Mauritânia. Sulla fez um acordo com Boco, rei da Mauritânia, que entregou Jugurta aos romanos, encerrando a guerra sem derramamento de sangue. Sulla foi muito elogiado no Senado por isso. Depois, ele lutou ao lado de Mário contra os invasores cimbros e teutônicos antes de assumir cargos políticos, incluindo o de cônsul, após seus esforços como general durante a Guerra Social de 91 a 88 a.C. Sulla se tornou o primeiro general a marchar sobre Roma, em resposta a Mário, que o havia tirado do comando. Apesar de vários de seus comandantes se recusarem a acompanhá-lo, ele conseguiu forçar Mário a sair da cidade. Embora Mário mais tarde voltasse e tomasse o poder enquanto Sulla estava em campanha na Ásia, em 82 a.C., Sulla marchou sobre Roma pela 2ª vez. Seu sucesso fez com que o Senado o nomeasse ditador, dando a ele um poder quase ilimitado. Marco Vipsânio Agripa, o arquiteto militar de Augusto. Marco Vipsânio Agripa era amigo íntimo do primeiro imperador, Otaviano Augusto, desde a infância. Otaviano e Agripa serviram como oficiais de cavalaria sob César na Batalha de Munda em 45 a.C. Após a batalha e o retorno a Roma, César adotou Otaviano como seu herdeiro legal.
À medida que as facções no Senado em Roma se tornavam cada vez mais agressivas, César enviou Otaviano e Agripa para estudar em Apolônia, com as legiões na Macedônia. Agripa ganhou grande respeito entre os soldados macedônios e mostrou notáveis habilidades de liderança na Grécia. Ele também se dedicou à arquitetura, adquirindo as habilidades que usaria mais tarde em sua vida. Além de ser o principal conselheiro militar de Otaviano, Agripa era o general da frota de navios do Império Romano e foi responsável pela construção do porto de Porto Július, que unia os lagos Lucrino e Averno, para que os navios de Roma pudessem ser efetivamente defendidos do ataque de Sexto Pompeu. Agripa e Otaviano lutaram juntos em muitas batalhas em terra e no mar por todo o império, incluindo Gália, Germânia e provavelmente na África. Agripa era tão conhecido por seus serviços públicos quanto por suas conquistas militares. Ele foi responsável por coordenar reparos e melhorias nas obras de água de Roma, reformando e ampliando o aqueduto Água Márcia e levando água para novas partes da cidade. Quando Augusto chegou ao poder, Agripa trabalhou em estreita colaboração com o imperador, consertando ruas e edifícios e organizando festivais para os romanos. Augusto fez um elogio indireto a Agripa quando disse mais tarde: "Encontrei a cidade de tijolos, mas a deixei de mármore." Germânico Júlio César, o queridinho da Germânia. Germânico Júlio César foi um membro importante da família Júlio-Claudiana e um dos generais mais importantes nos primeiros anos do Império Romano, especialmente por suas campanhas na Germânia. Filho de Nero, Cláudio Druso, seu apelido Germânico, foi adicionado ao seu nome completo em 9 a.C. pelo seu pai, depois de suas vitórias na Germânia. Em 4 depois de Cristo, Germânico foi adotado por seu tio paterno, Tibério, que seria o sucessor de Augusto como imperador. Ele foi nomeado comandante das forças na Germânia em 14 depois de Cristo, após a morte de Augusto. Depois de reprimir uma rebelião entre as 8 legiões que comandava, ele marchou para a floresta de Teutoburgo, cenário de uma batalha em 9 depois de Cristo. Lá, ele enterrou os ossos dos soldados romanos caídos antes de perseguir a tribo querusca, matando muitos em um ato de vingança. No ano de 16 depois de Cristo, ele provou sua habilidade estratégica novamente quando enfrentou a aliança alemã na Batalha do Rio Weser, onde muitos milhares de tropas alemãs foram mortas em comparação com poucas perdas romanas. Cneo Júlio Agrícola, o conquistador da Britânia. Agrícola foi o general que conquistou a Grã-Bretanha, e não apenas partes dela, mas toda a ilha. Ele travou batalhas por todo o país e, como governador, construiu mais de 2.100 quilômetros de estradas e pelo menos 60 fortes. Depois de ocupar o cargo em Roma, Agrícola foi enviado pelo imperador Vespasiano para servir na Grã-Bretanha como comandante, mais tarde tornando-se governador. Ele foi ordenado a conquistar a ilha, levando seu exército para o norte da Escócia. Agrícola estabeleceu fortes na maior parte das planícies, introduziu medidas de romanização, incentivando as comunidades a construir cidades no estilo romano e educando os filhos da nobreza nativa à maneira romana. Ele também instruiu o comandante da frota no norte da Grã-Bretanha a navegar pela costa norte, confirmando pela primeira vez que a Grã-Bretanha era, de fato, uma ilha. Agrícola foi chamado de volta da Grã-Bretanha em 85 depois de Cristo. O boato era que o imperador Domiciano estava com ciúmes de seus sucessos. Nero Cláudio Druso, o pioneiro, além do Reno. Também conhecido como Druso, o Velho, ele foi um político e comandante militar romano, responsável pelas primeiras grandes campanhas romanas além do rio Reno, iniciando a conquista da Germânia e sendo o primeiro general romano a alcançar os rios Weser e Elba. Sendo irmão de Tibério, que se tornou imperador, Druso também era filho do imperador Augusto.
embora oficialmente seu pai fosse Tibério Cláudio Nero. Esse boato foi incentivado por Druso porque o colocava em linha direta com Augusto. A habilidade militar de Druso ficou clara durante suas incursões na Germânia. Em 12 a.C., Druso liderou uma campanha vitoriosa na região e subjugou os sicâmbros no final do mesmo ano. Ele liderou uma campanha naval contra as tribos germânicas da costa do Mar do Norte, conquistando os batavos e os frísios e derrotando os caucos perto da foz do Véser. No ano seguinte, Druso conquistou os usipetes e os marsos, estendendo o controle romano até o alto do Véser. Em 9 a.C., servindo como cônsul, Druso conquistou os Matiaci e derrotou os marcomanos e os queruscos. Nesse mesmo ano, Druso estava voltando de seu avanço até o Elba, quando caiu de seu cavalo, machucando-se gravemente e morrendo um mês depois, com apenas 29 anos. Druso continuou sendo extremamente popular entre os legionários que ele liderava, que ergueram um monumento conhecido hoje como a Pedra de Druso, em sua homenagem. Sua família recebeu o apelido Germânico como título honorário hereditário, passando para seu filho mais velho. E aí, gostou de conhecer mais sobre a história desses grandes generais romanos? Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no nosso canal para mais histórias incríveis.